Fala aí pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife. E no vídeo de hoje vamos fazer uma montagem bem simples de um aquário marinho, que mesmo sendo simples, ele tem baixo custo e vai ficar um aquário muito elegante. Toda a parte estrutural do aquário nós vamos deixar pronta para que ele faça somente o preenchimento da água e depois os corais, depois do período de ciclagem, corais e os animais, os outros animais, ok? Então um abraço, depois da vinhetinha a gente volta com o vídeo de hoje. Fala aí pessoal, eu quero mostrar para vocês esse aquáriozinho aqui. É um aquário marinho que foi uma solicitação de um cliente, é um pedido de um cliente nosso aqui. E ele estava querendo fazer um aquário marinho que fosse pequeno, mas que pudesse colocar alguns corais tipo GSP, que são corais mais simples, corais moles, né? O pessoal também chama de coral soft. E colocar também alguns peixinhos para decoração, para complementar esse layout. Então qual foi a ideia de se montar esse aquário aqui? Bom, nós temos aqui esse aquário, que é um aquário de 64 litros. Ele é um cubo de 40 centímetros, tá? E ele está equipado aqui com uma bomba de circulação, uma JVP 110 da Samsung. Ele está equipado também com um exaustor da Boio. Aqui nessa parte nós temos um filtro Renguion duplo da Samsung. A parte de iluminação, na iluminação nós temos essa luminária que é da Soma X9, uma luminária muito boa. Essa luminária ela vem com termômetro digital. Aqui está o sensor do termômetro, o sensorzinho fica aqui na água, e aqui a gente tem o nosso display. Uma grande vantagem dessa luminária é que ela faz todos os ciclos de cor. Esse aqui é o branco quente, faz o azul, que é fantástico, né, para os corais, para dar aquele efeito fotoluminescente dos corais. E aqui o branco frio, que é a mistura de branco e azul ao mesmo tempo. A luminária ela é bem potente. Você observa aqui, ó, no piso, chega bem a iluminação, então quer dizer, os corais de piso vão estar bem iluminados. E aqui os corais de rocha, né, os corais que ficam nas rochas, você tem aqui um layout de rocha que permite que você tenha diversos tipos de corais. Aqueles corais mais exigentes de luz, que requerem mais luzes, e aqueles corais que precisam de menos luz. Tá? Então vamos falar aqui um pouco sobre as rochas, mas deixa eu mostrar mais uma função aqui a vocês dessa luminária. Essa luminária ela é muito legal. Se eu tocar aqui, ó, no sensor e segurar, olha o que é que acontece. Ela tem a função dimer. Ela começa a regular a intensidade do brilho. E isso vale para todas as nuances de cor. Basta eu tocar e segurar. Aqui no azul, por exemplo, vou tocar e segurar. E eu tenho aí, ó, a regulagem da intensidade da cor. Essa luminária realmente ela é muito boa e tem um preço assim muito legal. O custo-benefício dela é muito bom. Bom, o que eu quero mostrar a vocês aqui a mais é com relação ao layout das rochas. Vocês já devem ter visto aí nos meus aquários marinhos, né, nos aquários aqui da loja. Tem aqui exemplo, esse meu aqui é o principal. É um aquário que eu tenho muita rocha. Toda a biologia do aquário, toda essa parte biológica do aquário, ela é dividida em alguns elementos, né, em algumas partes do aquário. No aquário marinho, a gente tem grande parte de toda essa biologia do aquário, ela é desenvolvida nas rochas e no substrato. Por isso que é preciso que você tenha um substrato de excelente qualidade. E no meu caso, eu utilizo sempre muita rocha. Como eu gosto muito dos corais, eu gosto também de utilizar muitas rochas, porque essas rochas, nessa quantidade grande aqui, você consegue ter um nível de estabilidade bem melhor. Então, o que é que eu fiz aqui no aquário desse cliente? Eu vou só diminuir um pouco a luz aqui, toco e seguro, e aí ela vai dar uma reduzida. Pronto. Bom, o aquário desse cliente aqui, eu fiz também se baseando na mesma técnica que eu utilizo no meu. Ou seja, uma estrutura rochosa bem ampla, com bastante cavidades,
que essas cavidades elas vão servir não só para dar aquela impressão que fica bem legal, né, os peixinhos entrando e saindo das tocas, mas também como estratégia de defesa para alguns animais. E no caso de uma briga, alguma coisa assim, eles têm como se esconder como estratégia de defesa. Mas essa quantidade de rocha, além de ajudar no desenvolvimento biológico do aquário, as rochas estão numa posição que, como eu falei anteriormente, eu tenho pontos menos luminosos, pontos mais iluminados, né? Ou seja, pontos menos iluminados e pontos mais iluminados. Isso para mim poder colocar corais de diversos tipos, aqueles que gostam de mais luz e aqueles que não gostam tanto de iluminação. A bomba de circulação, depois que a gente encher, tá? A gente vai poder regular ela e ver qual será a melhor posição. Isso a gente só pode fazer depois que o aquário estiver cheio. A gente pode ligar a bomba de circulação para fazer essa regulagem. E eu estou usando aqui a Alimeda. Só que eu não estou usando qualquer Alimeda. Eu estou usando uma Alimeda realmente tratada e selecionada. A gente deve comprar esse tipo de material em casas especializadas e que venda produtos de alta qualidade. Muitas vezes as pessoas colocam Alimeda de baixa qualidade e você termina tendo alterações nos níveis de alcalinidade, né, do pH alcalino do aquário marinho, que deve ser bastante alto. A mesma coisa, você deve prestar muita atenção com relação às rochas. Não pode ser qualquer tipo de rocha. A rocha tem que ajudar a manter o nível de alcalinidade do aquário. E a rocha também, ela precisa ter algumas características que eu gosto muito de prestar atenção, como por exemplo nessas rochas aqui, ó, elas são extremamente porosas. Você vai ter condições de criar aqui colônias de bactérias nitrificantes no seu aquário que vão manter a estabilidade do aquário marinho. Um detalhe é você ter também no seu filtro Hang-On, você que vai montar com filtro Hang-On, né? Essas montagens feitas com Hang-On estão sendo muito utilizadas, porque baixa muito o custo e você coloca filtros de alta capacidade e você termina conseguindo fazer o aquário tocar de uma maneira muito segura, ok? Eu sempre que vou montar aquário utilizando o Hang-On, eu faço questão de colocar os filtros que tenha esquema de superfície, para evitar aquela espumazinha em cima ou algum tipo de sujeira na parte superior. Bom, o exaustor, eu posso usar um exaustor simples, mas posso também usar um exaustor com coel, que é aquele sensorzinho de temperatura. Você programa aqui em cima a temperatura que você quer o aquário, e se a temperatura chegar no limite, o coel liga sozinho. Esse aquário aqui, ele já vai com móvel, tá? Quando você fizer um móvel para o aquário, geralmente os móveis têm 80 centímetros. Nos aquários marinhos, eu gosto de fazer geralmente os móveis um pouco mais altos, por causa da visualização, né, a taxa de visualização do display. Eu faço os móveis de aquário marinho com 90 centímetros. Essa aqui é uma opção muito boa de aquário marinho, porque fica de baixo custo e você tem aí a possibilidade de colocar muita coisa legal nesse aquário. O fundo eu adesivei, tá todo adesivado de preto. Isso vai fazer com que eu mantenha as bactérias que se aderem lá no fundo, tá? E a partir dessa colonização de bactérias no vidro aqui do fundo, eu vou ter o desenvolvimento de copépodos e outros micro-organismos que alguns peixes, né, precisam exatamente dessa microvida para se alimentar, já que não pegam ração, tipo mandarim, copperband. Se bem que eu não vou botar aqui um copperband, mas um mandarim eu precisaria de copépodos e alguns outros microvidas, né, para que a gente possa ter num aquário desse. Então fica aí essa dica para vocês. Na hora de fazer a montagem, observe as rochas, posicionamento de rocha, e sempre deixe intervalos aqui, aberturas para a passagem dos limpadores, ou do limpador magnético, ou do limpador com cabo que você vai utilizar, para que você, depois de estar com tudo montado, não tenha que estar desfazendo, desmontando para fazer esses ajustes. Bom, pessoal, fica aí essa dica de aquário marinho. Isso aqui é um aquário nano, 64 litros, um cubo de 40. A gente pode acompanhar aí todos os equipamentos
e a montagem do layout das rochas. Você gasta pouco, você gasta muito pouco, na verdade, e você consegue manter o seu aquário muito bonito, com peixes muito legais e alguns corais também muito bons. Valeu, pessoal, um grande abraço para vocês, compartilhe nossos vídeos, acesse aí nossos outros canais nas outras redes sociais. No Instagram você bota lá @projeto_aquário_Recife ou bota Projeto Aquário Recife e você acha rapidinho lá nossas redes. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.